Assim como o Senhor falou comigo, assim como o Senhor me deu aquela visão, que o Senhor não só salvaria, mas Ele trabalharia para o Senhor. E assim como o Senhor me deu essa visão, que o meu pai, ele iria ser, aleluia, cristão, e que ele trabalharia em prol do reino. O Senhor cumpriu essa promessa que o Senhor fez. Não há nada impossível para Deus. Houve muitos processos. Houve muitas batalhas internas, externas, que eu vivi dentro da minha casa. Perseguições dentro da minha casa. Mas hoje eu louvo ao Senhor, porque eu olho para trás e eu vejo que valeu a pena a perseguição, valeu a pena os arroxos, porque hoje eu posso abrir a minha boca e dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. E eu decretava, irmãs, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu não aceito, Senhor, o inferno vencer sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus. Porque o Senhor me fez uma promessa e eu creio e eu tenho convicção, eu sou convicta que o Senhor opera, que o Senhor faz, que o Senhor opera, porque o Senhor não mudou. O Senhor, aleluia, continua sendo, operou no passado, opera no presente e o futuro também. O Senhor opera porque Ele pertence ao Senhor. Então eu creio na salvação, aleluia, da minha família. E como eu digo para vocês, as nossas ações, elas falam mais do que as palavras que saem da nossa boca. Como você tem se comportado diante daquelas pessoas que te vê? Como é seu comportamento? Será que o seu vizinho, ele olha para você e diz, nossa, eu quero o Deus dela? Ou ele diz, Deus me livre de ser como essa pessoa aí que se diz ser cristã? Então, a nossa maior pregação é o nosso comportamento. Eu vim de uma família muito católica, devota, sabe? E o Senhor tem feito grandes coisas no meio da minha família. Coisas que se você vê assim, você fica surpresa de quão grande é o nosso Senhor. E eu oro todos os dias pelos meus irmãos, para o Senhor salvar, o Senhor não deixar se perder. E ali, através da minha vida, o Senhor alcançou meus tios. O Senhor alcançou minhas avós, meus primos. E o Senhor tem feito um grande rebuliço. Porque o nosso ministério, ele começa primeiro dentro da nossa casa. Então, irmão, não desista da tua casa, não desista da tua família. Não diga, aquele ali não tem jeito. Aquele ali não vai servir, vai. Persevera, porque Deus muda, Deus transforma. A minha vozinha, mãe do meu pai, porque a mãe da minha mãe também é cristã. Mas a mãe do meu pai veio de uma religião muito forte. E meu avô fez uma promessa e meu avô não cumpriu, o esposo dela. E ela cumpria essa promessa. Muitos anos presa à religião.
ela só usava marrom. E o meu pai recebeu uma promessa. Ele estava trabalhando, meu pai trabalhava na funerária. E meu pai sempre orou pela mãe dele. E um pastor foi lá na funerária e disse assim: tá bem pertinho de eu salvar a sua mãe. Tá bem pertinho. Continue na posição. Porque quando nós se colocamos na brecha e nós lutamos pela nossa família e dentro daquela casa nós ganhamos aquela pessoa vai lutar pelaquela casa. E aí Deus vai alcançando, vai passando e vai acontecendo grandes coisas. Eu morava em Santa Catarina e eu vim pra cá pro Nordeste passear, pro Ceará. Vim passear, ver meus pais. E eu ia embora. Já pra Santa Catarina, ia pegar o voo em Fortaleza. E já tava de mala pronta. Quando o Senhor falou comigo e disse: volta e vai lá na casa da tua avó. Irmãs, e começou a chover. E eu disse: eu preciso ir na casa da minha avó, o Senhor tá mandando, vou ter que voltar. Quando eu chego na casa da minha avó, tá minha tia com depressão, sem tomar banho. Eu olhei pra ela e eu disse: tia, porque todos os meus tios eu chamo de tio, dou a benção. Eu disse: tia, eu não aceito o inimigo se manifestar na tua vida e acabar contigo. Em nome de Jesus, se levante dessa cama agora. E eu comecei a orar por ela. E eu comecei a interceder e a guerrear dentro daquele quarto. Eu disse: tia, a senhora quer aceitar Jesus? Eles me chamam de Ninha. Eles disseram: Ninha, eu quero aceitar Jesus. E ali eu glorifiquei ao nome do Senhor. Quando eu viro assim a minha avó, ela olha pra mim e disse: Ninha, eu também quero esse Jesus. Eu também quero aceitar o Senhor. Eu não fiz o apelo pra minha avó. Eu fiz pra minha tia, por quê? Porque eu sempre a respeitei. Eu sempre cheguei na casa dela, entrei e respeitei ela. Muitas pessoas começavam a pregar e começavam a falar coisas nada a ver. E eu disse: olhe, o Senhor vai cuidar dela. Não é assim que se prega. Não é dessa forma. Tenha sabedoria. Porque melhor do que você abrir a sua boca para ferir é você dar testemunho. Porque eles observam mais o comportamento, as pessoas que não conhecem a Deus, do que o que nós falamos. Aí tem gente que fala demais, mas o comportamento é podre. Então, você vê que eu não cheguei a fazer o apelo a ela. Ela mesmo, com a boca dela, disse que queria. E para a honra e glória do Senhor Jesus, até hoje ela está nos caminhos do Senhor.